Eu estou aqui com o professor Dante Velloni, eu sou o Lucas Arantes, aqui do programa História da Arte Online, e estou aqui para quem quer falar sobre História da Arte, quem quer fazer perguntas aqui com o professor, que está disponível por aqui, e também para falar um pouco sobre essa nova era da internet, como que é estudar a História da Arte de maneira online, professor, como que isso se torna mais acessível para as pessoas, às vezes. Até você citou, a gente fez um bate-papo agora que, às vezes, um político não tem acesso a um determinado conhecimento porque, às vezes, não lê um livro, ou, às vezes, alguém da população, e como um curso online pode fazer com que esse conhecimento, que é amplo, que é imenso, possa ficar mais acessível para as pessoas. Como que você vê hoje o ensino da história da arte e como isso pode facilitar a vida das pessoas, de aproveitar o museu e ser econômico para as pessoas também, né? Sem dúvida, Lucas. Em relação a essa questão que você menciona, e nós já fizemos menção a isso em outras oportunidades, nós temos uma felicidade hoje de poder dispor desse meio que nós estamos agora aqui, por exemplo, né? Os meios digitais. Neste momento, nós estamos ao vivo, estamos falando simultaneamente, estamos nos vendo imediatamente. Mas, com a possibilidade de gravação, nós temos a eternização da possibilidade, no nosso caso, do aprendizado. E a nossa preocupação grande é em relação a aquilo que se quer aprender. No nosso caso, no caso do programa História da Arte Online, especificamente, é o aprendizado, é a fruição da obra de arte, é o aprendizado da história da arte, seus contextos, isso é os movimentos e os motivos que levaram aquele povo, aquela comunidade, aquela civilização, enfim, a produzir uma determinada obra. Isso é importante para nós. E esse conteúdo, relacionar os fatos extra-arte, a exemplo da política, da religião, né, das circunstâncias bélicas, né, das guerras, que levaram o homem a produzir esse universo da arte que conhecemos. E eu acredito que existem dois tipos de pessoas. Tem a pessoa que ela quer ser um professor de história da arte, como você, que desde os 23 anos de idade você é professor universitário, porque se destacou na turma e você acabou sendo convidado a ser professor da Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Aos 23 anos de idade, a gente está começando a entrar na faculdade nessa idade, você já era professor de uma universidade. Então, tem pessoas que querem levar isso como uma profissão. Mas tem uma outra parcela, que eu acredito que a maioria das pessoas que nos seguem aqui, e eu queria saber a opinião de quem está aqui, se quer ser profissional, no sentido de ser professor de história da arte, ou às vezes ser um arqueólogo, né, alguma coisa mais profissional, mas uma boa parcela dos nossos alunos, eu percebo, dos seus alunos, é que eles querem estudar por paixão. E, às vezes, uma faculdade que custa 30 mil reais por ano, 60 mil reais a formação durante 2 anos, como é o caso de universidades particulares que existem, o aluno talvez ele não encontre a paixão, porque vai ter vários termos técnicos, coisas que ele vai ter que estudar por conta de ser um pedagogo, de ser um professor, e às vezes vai até se desapaixonar, né? Vamos dizer assim. Para essas pessoas, como que você enxerga? Você acha que uma universidade é um caminho ou que elas podem estudar, ampliar a paixão aqui com você, por exemplo? Olha, Lucas, para dar essa resposta, eu preciso retomar uma coisa que você acaba de mencionar, que é o período quando iniciei a minha docência na Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Eu tive a oportunidade de ter aula de História da Arte com a professora Elza Zemberg, que, aliás, foi diretora do Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, entre outras coisas, né? A Sociedade de Arte e Educação Brasileira e tantas outras coisas. E
tive um bom início com ela. Porém, eu tenho que confessar que os cursos que acabei fazendo posteriormente acabaram me trazendo o complemento daquela introdução que eu tive na Faculdade de Belas Artes de São Paulo como aluno, onde, imediatamente à minha formatura, eu passei a ser professor de História da Arte, inclusive, e que me obrigava a estudar muito mais, preparar mais aulas, e isso já dá para perceber faz bastante tempo, né? Eu tinha 23 anos quando comecei a dar aula lá na Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Muito me honra, aliás, isso. Por isso, repito, com bastante orgulho. Portanto, a oportunidade que nós temos hoje com o sistema online é até um pouco difícil fazer certas comparações, mas se compararmos ao investimento, vamos dizer assim, eu não sou uma pessoa muito adequada para falar sobre investimento, sobre dinheiro, não sou. Mas penso eu que o investimento que se tem num curso online, que você pode assistir muitas vezes, no horário que você quiser, no horário que você bem entender, o aproveitamento dele é muito superior. O aproveitamento da aula presencial, e sem dúvida que a relação presencial, nós não estamos negando jamais algumas peculiaridades, mas em outros tempos nós não dispunhamos do sistema online. A aula era aquela apresentada naquele dia, se eu copiei, se eu anotei, se deu tempo, se não deu, eu assimilei, não assimilei, ficou por isso mesmo. Se o professor fez uma menção hoje, lá nas minhas aulas, eu faço a menção sobre alguma coisa, por exemplo, faço a menção sobre a relação por exemplo, Avignon, falo de Avignon, na arte gótica. Avignon, cidade francesa, que tem lá o Palácio Papal. Aí alguém fala assim, Palácio Papal em Avignon? Eu falo, eu explico o que é, mas ficou aquela dúvida sobre como o Palácio Papal o período que tiveram 2 papas, e que a França ocupou o espaço que era exclusivo, um espaço exclusivo da Itália na época, né? Que era a sede papal. Mas quer saber mais sobre isso? Interrompe, pausa a aula, faz uma busca paralela no Google e lê Avignon, onde fica, uma cidade muito bonita, que tem um palácio muito lindo. Eu apresento, inclusive, imagens do palácio, né? Do Palácio Papal. Mas quer saber mais como é que é dentro do palácio? Faça uma busca no Google, uma busca de imagens em sites confiáveis de preferência, porque tem muita coisa muito comprometedora nas redes. Professor, eu fico com uma dúvida seguinte, você fez a formação acadêmica de História da Arte e você também fez cursos paralelos de História da Arte com vários professores, outras pessoas que você foi aprendendo. Eu não fiz uma faculdade de História da Arte, tive a oportunidade de fazer jornalismo, inclusive onde você foi meu professor de História da Arte. Eu estou aqui hoje porque sempre gostei de História da Arte e acho que assim como você se destacou e foi convidado para ser um professor de História da Arte numa universidade, eu sempre me empenhei para destacar nessa temática, para que, enfim, era um tema que eu sempre gostei bastante. E vai minha pergunta. Hoje, uma pessoa que é apaixonada por arte, se, por exemplo, eu gosto muito de História da Arte, se eu for fazer uma faculdade de História da Arte, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar a História da Arte de forma cronológica? Eu vou estudar no primeiro semestre só pré-história, depois no segundo semestre só o Renascimento. Eu vou ver essa evolução cronológica da História da Arte para eu entender passo a passo como que você enxerga essa composição de uma faculdade de História da Arte e que talvez também te levou a organizar de uma outra forma o seu curso de História da Arte. Interessante, Lucas. Quero começar dizendo que eu tenho que fazer isso aqui, que é justo eu fazê-lo,
que Lucas foi dos melhores alunos do curso de jornalismo, onde eu lecionei também. E não é para menos, o professor, às vezes, acaba, sim, selecionando o contato com alguns ex-alunos, porque aqueles que a gente julga valem a pena. E o Lucas, nós nunca perdemos o contato a ponto de depois ele me convidar para esse projeto, que ele é o mentor. Ele é o mentor do projeto, Programa História da Arte Online, assim como todos os cursos que oferece. Os cursos de História da Arte, sobre artistas, sobre a História da Arte cronológica, enfim. Mas agora respondo a questão que você levanta principal. Para fazer uma faculdade de História da Arte, paramos aí. Paramos já aqui porque nós não temos uma faculdade de História da Arte específica. Parece que tentou se abrir, parece que seria em São Paulo, um grupo montaria, e olha, não conheço, pode ser até que exista, mas eu não conheço uma faculdade de História da Arte. As universidades mais conhecidas que oferecem cursos, que têm sua História da Arte, é a ECA USP, que eu desconheço se existe, creio que não. Me lembro que uma vez Tadeu Chiarelli me falou alguma coisa. Tadeu Chiarelli é crítico de arte, já foi diretor da Pinacoteca, diretor do Museu de Arte Contemporânea da USP também, e professor da ECA. Uma vez ele me disse que parece que a ECA queria montar um curso de História da Arte. Eu não sei se chegaram ao fim. Desconheço. Me parece que não. A FAAP, uma grande universidade, uma grande faculdade, grande centro universitário, ela tem curso de artes plásticas. E no curso de artes plásticas, assim como a Faculdade de Belas Artes de São Paulo, assim como a Santa Marcelina, isso falando das de São Paulo. Poderíamos falar das oficiais, né? Das oficiais, isso é, das públicas, né? De outras públicas. Todas elas, o aluno teria que fazer uma faculdade de artes plásticas para ter o curso de História da Arte, a disciplina História da Arte. A disciplina História da Arte, muitas vezes, é oferecido em 3 semestres. Uma vez por semana, 3 aulas, aproximadamente, por semana, de História da Arte. Os outros dias tem pintura, tem escultura, tem teoria teoria da arte, tem, dependendo do curso, e ainda for educação artística, não sei como é que são os programas hoje, se tem pedagogia. Então, é dividido. História da Arte é um período durante a semana. Então, ele não tem a oportunidade de fazer um curso que todo dia ele tem aula de História da Arte. Não há essa possibilidade. Então, o investimento seria ou numa pública ou numa particular, pagando, mas para ter também aulas de pintura, desenho, escultura, pedagogia, metodologia científica, são disciplinas outras que são encontradas em todo o cronograma das escolas de arte. Eu não conheço História da Arte, curso, Faculdade de História da Arte, porque o aluno teria que ter aula todos os dias de História da Arte. Eu não conheço. É engraçado você falar isso, que não tem a faculdade, tem curso de pós-graduação. Pós-graduação tem. Eu não sei, a FAAP tem. Eu não sei se é de forma cronológica que eles ensinam, são teorias, são vários aspectos. Como que você enxerga essa dinâmica da grade curricular? De qual você fala? Da FAAP, por exemplo. A FAAP tem um curso de pós-graduação, naturalmente, para quem já fez a graduação em artes plásticas. Aí gostou do curso, teve afinidade com História da Arte, aí o aluno vai fazer um curso específico de História da Arte, mas que também abrange metodologia científica, porque o aluno vai precisar apresentar uma monografia. Sim. Ele tem a parte, vamos dizer assim, burocrática que ele tem que compreender. Você foi professor de qual disciplina? Eu fui professor porque eles dividem, a FAAP divide os módulos, né? Eu fui professor de arte contemporânea na FAAP, e eu dava aula pós-guerra, pós-segunda guerra, né?
isso é arte no minimalismo, pegava um pouco da pop, né? Pop, minimalismo, o expressionismo abstrato também eu incorporava, porque ele é transição entre... antes, um pouco, começa, se nós estudarmos profundo, nós vamos ver, por exemplo, Pollock, de Kooning, começaram a já fazer um trabalho um pouco diferente, influenciados pelo seu professor alemão, que estava na escola de Nova York, e se transformam em expressionistas. E depois, em 47, já no pós-guerra, quando o Pollock começa a fazer realmente o dropping. O dropping, que é pintura pingando tinta. Mas os outros artistas já estavam fazendo aquilo que hoje se chama de expressionismo abstrato. Então, eu trabalhava com essa parte, depois vinha até... trabalhava até happening, intervenções, né? E poéticas visuais. E nada impede que um professor que faça uma pós-graduação ou que faça uma faculdade de artes visuais ou faça pedagogia, faça seu curso, né? Até porque, às vezes, o sujeito vai fazer um curso presencial e ele não incorpora tantas informações como gostaria, tinha expectativa de... Porque acaba se envolvendo com pesquisa, acaba se envolvendo mais enfim, com questões até burocráticas. Mas a questão do nosso curso, já que está em pauta, é metodologia. A apresentação do nosso curso, ele tem uma estabilidade, não tem oscilações de professores, inclusive, que se você se adequa a um professor, você o tem e facilita correr liso pelos conteúdos, né? E, enquanto em outros cursos, a diversidade de professores, aí um sujeito acha que o anjo da guarda não deu certo com aquele professor, eu estou fazendo uma brincadeira com o anjo da guarda, né? Não deu certo, eu não... Enfim, mas isso são outras questões. A questão nossa é que o nosso curso é online e você tem acesso a ele. Em tempo indeterminado, a hora que você quiser. Quer assistir na cama? Você pode assistir. Quero saber sobre isso. Eu assisti o filme, agora esqueci o nome, parece que tem uma para aqueles que gostam de assistir série, tem um que começa no Museu do Louvre, parece que é um dos primeiros, aí isso eu não vi. Me disseram que começa no Museu do Louvre. E parece que apresenta umas obras de arte que... Você quer voltar a ver Delacroix? Olha, Delacroix, o que ele foi? Volta lá no nosso curso, vai assistir os românticos. Você volta a assistir, pega ali ao mesmo tempo que está assistindo. Acabou aquela série, aquele episódio, vai lá, entra no nosso curso e vê como é que é uma arte romântica mesmo, que tinha Delacroix, Diderot, e tantos outros artistas importantes que nós vimos ali fazendo a sua arte, por que faziam, e se retoma, você vai passear no Louvre, enfim. Quando a gente pensa numa universidade, ou numa faculdade, a gente sempre pensa numa mensalidade, né? Onde todo mês você tem que pagar uma taxa, obviamente, para você frequentar. E o legal do curso online é que você tem uma parcela única, obviamente você pode parcelar isso, mas você não fica ad eterno pagando, você fica ad eterno com acesso ao curso, né? Então, é um trabalho que é feito uma vez só pela pessoa que tem acesso, né? Naturalmente, essa parte, como eu sempre digo, compreensão do Lucas é muito maior nesse aspecto, sim, porque é o administrador do programa, né? Do projeto todo. Eu vou deixar aqui três dicas para quem está nos seguindo, acompanhando aqui, que é isso, né? A pessoa ela pode tanto parcelar em 12 vezes num cartão. A gente trabalha com a Hotmart, que é a plataforma de produtos digitais mais segura do país. Então, a pessoa pode parcelar em até 2 cartões, né? Quando a gente abrir as vagas, né? Que as vagas não estão abertas no momento de uma forma geral, assim, para o público geral. E também, quando a pessoa não tem cartão, ela pode pagar no boleto à vista.
Só para deixar uma dica aqui. Tem um link no nosso Instagram, ou você pode acessar por www.historiadaarteonline.com.br e ter mais informações, ok? Só para deixar avisado aí. E sobre custos, eu tenho mais dificuldade em falar sobre custos, investimentos, mas eu posso lembrá-los que eu já gastei muito dinheiro viajando, indo em exposições em todos os cantos, não só do Brasil e fora, que eu faço isso sistematicamente, vendo os lugares que apresentam obras das tendências que acabam... Mas, enfim... Você não montou a sua aula no Google, assim, você não deu um Google, ou seja, você foi lá e viu as obras. Eu, naturalmente, eu uso o Google, né? Claro. Google Imagens, especialmente. Por exemplo, como é que ela... eu não conheci Avignon, na França, não fui em Avignon. Conheço outras cidades, mas não conheço Avignon. Então, eu preciso dar um Google para ver a imagem, ou entre as diversas que tem, selecionar aquela que pode traduzir melhor aquilo que estou falando. Então, eu peguei, por exemplo, só para pegar um exemplo que eu dei agora há pouco, que é o Palácio Papal de Avignon. O Palácio Papal de Avignon, eu não estive lá, então não é foto minha. Naturalmente, a rede é um espaço aberto de apropriação e eu também me aproprio de imagens que surgem por ali. Legal. Então, mas muitos, né? Mas eu vou falar de Matisse, eu conheço a obra dele profunda, inclusive em Nice, onde tem um museu só do Matisse. Né? Conheço bem, enfim, Dante, a história. Tem uma pessoa perguntando se você fala sobre arte contemporânea no curso. Muito, muito. A arte contemporânea, nós temos um módulo que não é tratado como arte contemporânea. A arte contemporânea vai ser discutida durante as apresentações dos movimentos que fazem parte da arte contemporânea. Porque a arte contemporânea não é uma linguagem artística. A arte contemporânea trata de um período que produziu e que produz um determinado gênero de arte. Eu estou chamando de gênero para não tratar de linguagem, porque não são linguagens. A arte contemporânea é exatamente aquela que trabalha com a diversidade das linguagens, com a diversidade de temas, onde comporta tanta diferença. Então, nós vamos tratar a arte contemporânea, nós começamos falando lá na pop art. Por exemplo, o que a arte contemporânea eu sou contemporâneo da arte. Não sei se vocês percebem, eu sou um pouquinho mais velho que vocês, né? Então, a pop art, eu sou contemporâneo do Andy Warhol. Claro, ele era mais velho que eu. Tá? Senão, daqui a pouco vão pensar que eu sou igual a Rainha Elizabeth, né? Não, é por causa das brincadeiras com a Rainha Elizabeth, né? Mas eu fui contemporâneo, porque eu estava vivo na década de 60, eu era um adolescente, uma criança, adolescente, e que Andy Warhol produziu na década de 70 até em 80, quando ele vai produzir, eu já estava produzindo a arte. Então, nós somos contemporâneos. Nunca o vi, não o conheci pessoalmente. Gostaria até de tê-lo conhecido. Mas, então, a arte contemporânea é ainda considerada, em termos de tempo cronológicos, é uma arte pós-guerra. Ela surge na arte pós-guerra. Eu disse que eu trabalhava com o tema arte contemporânea, mas aí eu disse, eu trabalhava minimalismo, a pop art, o expressionismo abstrato, que é discutível, mas a pop art é realmente um divisor de águas. E aí começamos a tratar. Vamos falar de Adorno, né? O Adorno, que vai dizer, Theodor Adorno, que é um pensador da escola de Frankfurt, pensador contemporâneo, filósofo contemporâneo, porque viveu em 60, ele vai falar que hoje há de se convir, em outras palavras, enfim, há de se convir que hoje
não se compreende a obra de arte se você não compreender o contexto. E é isso que nós fazemos. A arte contemporânea não é o objeto. A compreensão da arte contemporânea não se dá através da concretude da obra, mas sim daquilo que levou o artista a fazê-la, daquilo que está no entorno. Isso, sim, a arte contemporânea prega. Portanto, por exemplo, rapidamente, para não me alongar, que nós já estamos na conclusão aqui. Alguém que hoje, contemporâneo, uma jovem de 25 anos, ou um jovem de 25 anos que faz pintura e que pinta vasinhos de flores, como a vovó fazia, como fazia aquela outra vovó, como fazia a outra. Essa arte é minha contemporânea, porque ela é feita hoje. Mas ela tem a classificação. Ela se inclui no gênero, se podemos dizer gênero, de arte contemporânea? Não. Não, porque ela é uma arte, praticamente uma arte acadêmica, anacrônica, porque ela nem é acadêmica dos tempos dos acadêmicos originais. Minimalismo é arte contemporânea, pop art é arte contemporânea, arte conceitual é contemporânea, ou as diversidades da não materialidade, isso é, do rompimento da materialidade como obra de arte, por exemplo, happening. O que ficou do happening? Nada. Da Marina Abramovic, ou Abramovic, aquele happening que muitos de vocês viram que ela fez, a performance lá no MoMA, no Museu de Arte Moderna de Nova York, que ela ficou sentada numa mesa 7 horas por dia, por 100 dias, 700 horas, e trocava cada minuto, trocava uma pessoa que sentava à sua frente. Muitos viram, isso viralizou por aí. Ela de vermelho, sentada, e ela simplesmente olhava para as pessoas. Isso foi uma performance que ela fez. O que sobrou disso, além da documentação? Não tem matéria. Então, há uma tendência não matérica, da performance, até a arte que usa a materialidade, como as intervenções, que num momento usa a materialidade, depois passa o grafite, que muita gente fica aí lamentando, trocou, tirou, o sujeito tirou. O grafite não é para ser perene, ele é para ser efêmero. O grafite é para ser efêmero. Porque estão dando outro caráter para o grafite. Estão dando o status do grafite de obra de arte. O grafiteiro, atualmente, me parece, o grafiteiro simplesmente parece só ser alguém que está fazendo arte na rua porque não tem espaço na galeria. Mas isso é uma discussão para se ter lá no conteúdo específico. Isso só mais uma coisa. Cuidado no seu entendimento, porque é que numa outra live eu acabei de falar do Alex Valauri, que foi o primeiro grafiteiro de São Paulo, assim, de relevo, Carlos Matucci, também, que até tem obra dele, que eu comentei aqui na live. Ele fazia arte de rua porque ele queria arte de rua. Ele tinha galeria para expor, mas ele queria fazer uma arte de rua. Eu tinha galeria para mostrar também, mas eu fiz arte de rua, fiz intervenção. Não só porque não tinha espaço, ou esperando minha vez de ser descoberto para ser incluído na galeria. Alguém mencionou dos gêmeos agora há pouco. E eu digo, os gêmeos alcançaram um status que eles saíram da rua. Hoje eles vão fazer na tela, estão na pinacoteca. Isso não é crítica. É movimento. A arte ela é dinâmica. Então, hoje, o artista grafiteiro não é aquele cara que saia correndo da polícia da década de 70, como nós fizemos. Eu também fiz grafite, mas fiz pouco, não me interessou. Eu fiz outra coisa. Mas que tinha que esconder, correr da polícia, dado até a peculiaridade do país naqueles anos 70, nós vivíamos um período de regime militar, enfim, e que tinha que fugir da polícia, tudo que fazia era rápido e sair correndo. Era uma arte de transgressão. Hoje não, hoje parece jabá. Tem, inclusive, patrocínio, o cara tem patrocinador. Mas isso é uma discussão que vai para outro caminho e que não cabe aqui agora.